a gente viu no vídeo anterior alguns detalhes, agora a gente vai falar das relações métricas do triângulo retângulo. Eu fiz essa opção porque eu acho ela mais didática do que a forma que é ensinado nas escolas. Eu acho que a pessoa entende melhor. Então, agora, você viu lá no vídeo anterior que nós temos aqui o raio igual a 1 da circunferência. Então, como surgiu a relação? Por que que esse número aqui é 1? Porque se eu multiplicar alguma coisa por 1, qual que é o resultado? O resultado é alguma coisa. Se eu multiplicar 100 vezes 1, é 1. Se eu dividir 100 por 1, é 100. Então, o valor total ele não vai mudar. Então, por isso que esse raio aqui é 1. Por quê? Aqui, ó, eu tenho um valor aqui, ó, um valor que eu não sei qual é. Na verdade, eu sei que é o seno de 30 é 0,5, certo? Mas aí, o que acontece com as relações? Aqui, nós temos um triângulo retângulo. Então, se eu quero saber esse valor aqui, ó, que é o valor de seno, então, o que eu tenho? O seno do ângulo alfa, que é esse cara aqui, é igual, lembra lá da aula de Pitágoras? Cateto oposto ao ângulo, esse aqui, ó, cateto oposto ao ângulo, que é cateto oposto sobre quem? A hipotenusa, que é 1. Então, como o raio aqui é 1, a gente pode colocar aqui, ó, hipotenusa. Porque a nossa hipotenusa é 1, qualquer valor que eu tiver aqui, que eu dividir por 1, vai ser esse valor que eu tenho. Então, não vai alterar nada. Então, agora o cosseno. Então, essa daqui é a primeira relação. O seno de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora o cosseno. O cosseno já é o quê? Olha só, cateto adjacente. Adjacente é que está pertinho, né? Adjacente a palavra adjacente é porque está pertinho. Então está pertinho do ângulo aqui, ó. Cateto adjacente. Ele também tem um valor que a gente não sabe qual é. Então é o cateto adjacente dividido por quem? Pela hipotenusa também, que a hipotenusa é 1. Então essa aqui é a segunda relação, pela hipotenusa. Segunda relação. E agora está faltando um, que é a tangente. A tangente desse ângulo alfa. E onde é que está a tangente aqui? A tangente é um eixo que ele passa paralelo ao eixo dos senos e vai até o infinito. Porque quanto, ó, esse ângulo bate aqui, esse ângulo bate lá, esse aqui já vai batendo lá em cima, entendeu? Então por isso que ela vai ao infinito. Quando você pegar o seno de 89 graus, você vê que ele vai lá longeão. Então, como é que faz para a gente achar a relação agora da tangente? Porque o que é o valor da tangente? Digamos que esse seno de 30 aqui, eu faço uma projeção aqui para o eixo das tangentes, que é esse daqui, ó. Tangente. Eu projeto, continuo projetando ele aqui, ó. Então, esse valor aqui é o meu valor de tangente. Mas eu tenho esse valor aqui que é 1. Eu não tenho esse valor, agora eu saí da circunferência, eu já não tenho mais o 1 como referência igual eu estava usando aqui. Então, o que acontece? Se eu fizer agora um quadrado perfeito aqui, olha só, faço um quadrado perfeito. Eu tenho lado 1, lado 1, lado 1, lado 1. Concorda comigo? Minha circunferência tem o raio 1, então eu tenho 1, 1. Paralelo lá em cima, paralelo aqui, eu tenho um quadrado perfeito de lado 1. Se eu cortar esse quadrado no meio, aqui, o que eu tenho? Como eu tenho 90 graus nesse quadrado, não é verdade? A gente estudou isso aqui. Tenho 90 graus nesse cantinho. Se eu partir ele no meio, eu tenho 45 graus. Inclusive, esse
esquadro aqui, esse esquadro eu tenho aqui 90 graus e ele vem também com 45 graus. Esse esquadro aqui, ele não tem tanta precisão. A gente aqui na indústria, a gente utiliza esse esquadro combinado que ele tem mais precisão, correto? Então eu tenho 90 graus aqui e eu tenho 45 graus aqui, que a gente utiliza muito esses ângulos aí, tá vendo? 90, 45, e se a gente precisar de ângulos diferentes do 90 graus, cadê meu transferidor? Lucas, tá aqui. Se a gente precisar de um ângulo diferente dos 90 ou 45, a gente tem esse outro aparelho aqui, que é um aparelho mais simples, que a gente utiliza no dia a dia, que é o transferidor de graus, que ele tem 180 graus, correto? Então, o que acontece? Nós temos aqui um quadrado perfeito, então eu dividi, então eu tenho 45 graus aqui. Se eu tenho 45 graus, eu projetei esse eixo lá na ponta, olha só, agora a minha projeção projetou onde? Numa medida de 1. Então eu tenho um quadrado de 1 e aqui também eu tenho um lado aqui de 1. Se eu dividir aqui, ó, 1 por 1, não dá 1, que é o que eu quero um resultado de 1. Se eu dividir 1 por 1, dá 1, que é essa medida aqui. Então a tangente ficou a relação cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então ficou essa relação, tá vendo? Eu divido o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu vou obter o resultado aqui da hipotenusa que eu preciso. Então, esse daqui ela vai me dar o valor da tangente do ângulo alfa. Só para você ver onde a gente aplica essas questões, aqui na fresadora, na parte de engrenagens e outras coisas, a gente utiliza muito o cosseno quando a gente vai trabalhar com engrenagens helicoidais. Então a gente usa cosseno, a gente utiliza seno para fazer alguns cálculos para lá. A tangente a gente usa nessa máquina aqui que eu vou te mostrar. Essa máquina aqui é um torno mecânico. Ele fabrica peças cilíndricas. Dentre as peças cilíndricas que ele faz cones também. Então, aqui eu tenho uma escala graduada também de graus. Eu tenho 90 graus para um lado e 90 graus para o outro. Então, dependendo do ângulo que eu calculo, o valor da minha tangente, eu inclino esse carro para lá ou para cá, dependendo do tipo da peça que eu vou estar fazendo. Então, isso aí é calculado e eu vou te mostrar por que eu utilizo a tangente nessa máquina aqui e para facilitar a vida de um torneiro mecânico, por exemplo. Olha só. Digamos aqui que eu vou fazer uma peça que ela seja um cone. Correto? Eu tenho uma peça cilíndrica aqui e ela tem um cone aqui, um cone qualquer. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um diâmetro grande e um diâmetro pequeno. Se eu pego o diâmetro grande e subtraio o diâmetro pequeno, olha o que acontece aqui. Olha só. Eu subtraí isso daqui. Me deu 2 triângulos retângulos aqui. Tá vendo? Onde? Se eu tiver aqui, por exemplo, medida de 20 e eu tiver aqui a medida de 10, por exemplo. Se eu fizer aqui esse diâmetro maior menos esse daqui, 20 menos 10 vai dar 10 e eu divido por 2. Então, eu divido por 2, que é igual a 5. Então, eu tenho essa medida aqui, ó, que é 5 milímetros, por exemplo. E essa daqui, eu tenho o quê? Por exemplo, digamos que eu tenho um comprimento de 50 milímetros aqui. Então, eu tenho 50 aqui. Eu tenho 2 informações que eu preciso. Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. E essas 2 funções aqui, essas 2 medidas aqui, caem aqui, ó. Então, se eu pegar o 5, dividir por 50, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu vou obter
qual é a medida do meu ângulo alfa para mim jogar aqui no torno. A gente tinha tabelas, né, tabelas de matemática nos livros, eu não sei se ainda existem essas tabelas, e a gente tem a calculadora científica você consegue executar. E mais uma vez, eu recomendo, se você, no seu local de trabalho, você não puder utilizar o seu celular com a calculadora científica, por exemplo, aquela hora eu falei do ângulo de 30. Então, por exemplo, aqui, se eu pedir o seno de 30, ele vai falar para mim que é 0,5, certo? Que é mais ou menos na metade desse eixo aqui. E também a função inversa dela, aqui na segunda função, vou apagar aqui, você coloca a segunda função, ele coloca aqui os números menos 1 aqui em cima. Aí, digamos que você tivesse o valor de 0,5, aí você queria saber o seno de 0,5, você aperta seno e coloca 0,5, e ele te informa que é 30 graus, certo? Mas você tem que saber se você pode usar a sua calculadora científica do seu celular no seu trabalho, ou você tem que comprar uma calculadora científica. Essa daqui, essa outra calculadora aqui, ó, ela não tem essas funções. Essa daqui são operações básicas, raiz quadrada. Seria uma outra calculadora, porque se você estiver ali mexendo ali na máquina, as pessoas de longe, o seu supervisor olha e fala assim, tá lá o dia inteiro no celular, e às vezes você está calculando alguma coisa útil aí para a empresa. Correto? Então, basicamente, as funções trigonométricas é essa daqui. E tem uma tabelinha, só para a gente finalizar, tem uma tabelinha, que eu vou escrever ela aqui, que é daqueles ângulos, né? Não sei se você já viu essa tabelinha aqui. E aqui. E aqui. Então, você tem 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno, tangente. Regra prática. 1, 2, 3, 2, 1. Todos eles sobre 2. Todos eles sobre 2. Todos eles sobre 2. Raiz vai no 3, vai no 2, vai no 2 e vai no 3. E a tangente, você tem raiz de 3 sobre 3, 1, viu lá? 45 graus, qual que é a tangente de 45? 1 e raiz de 3. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.